inicialmente cumprimentar a mesa na pessoa do meu presidente, o Dr. Luciano Bandeira, com quem eu estou tendo o grande prazer e o grande orgulho de poder dividir essa direção. O nosso presidente Felipe Santa Cruz precisou sair, enfim, compromissos familiares, e eu lembro, Luciano, que no início das discussões sobre a possível composição, a gente tinha muita dúvida do que seria de fato essa gestão da ordem, de como ela seria, mas o que sempre permitiu avançar na discussão era saber que o candidato seria o Luciano Bandeira, com quem a gente sempre teve uma relação de muito respeito, de muita camaradagem, e nós sempre tivemos certeza que se o Luciano não pensa da mesma maneira que eu penso em vários assuntos, nós tínhamos um assunto, um pensamento que é em comum, que é a defesa da advocacia. E isso sempre permitiu. Então, Luciano, obrigado pela presença e muito me honra fazer parte da sua gestão. Igualmente, a minha querida Rita Cortez, que, como disse aqui, nem sempre convergimos. Eu acho até que já divergimos mais do que convergimos. Mas a vida nos ensina, né, que as divergências precisam ser superadas para que a gente consiga obter um bem maior. E se hoje a gente defende a advocacia, se hoje a gente tem uma preocupação com a defesa corporativa, a defesa da sociedade ela é muito mais importante nesse momento. E a Rita ela sempre demonstrou isso, o seu compromisso com a defesa da democracia, com a defesa da sociedade. Então, mesmo quando nós estávamos em lados opostos, esse reconhecimento sempre existiu. E assim fica mais fácil conviver, mais fácil superar as divergências e tocar a vida como hoje a gente vem tocando. Minha querida amiga Valéria, vice-diretora da OAB Mulher, da Ordem dos Advogados, minha colega de direção do Sindicato dos Advogados. A Valéria é uma outra grande surpresa, uma grande felicidade que a gente teve nesse caminhar. A Valéria é incansável na luta em defesa das mulheres, em defesa daquilo que ela acredita, em defesa do direito sindical, do direito do trabalho. Valéria, estar caminhando ao seu lado é um grande orgulho para mim. Deixei por último, pelo penúltimo, o presidente da Maerj. Já que ele fez algumas inconfidências, também é a minha hora de fazer, né? Tive hoje a informação de que ele tinha assumido a presidência da Maerj. É a primeira coisa que eu falei. O que a gente mais gosta é falar mal de juiz, agora eu tenho de quem falar, né? Então, quando a gente tiver que bater na magistratura, eu já sei em quem bater. Essa é a grande vantagem. E nessa não tem problema, porque eu sei que a esposa dele vai estar do meu lado. Então não tem... O problema é que a minha acaba ficando do lado dele. Esse é um problema. Mas o Dr. Ricardo Alberto é um grande amigo, sim, mas é um grande magistrado. Alguns dizem até que ele é muito duro nas sentenças, mas ninguém diz que ele é injusto. Ninguém diz que ele condena sem provas. Ninguém diz que o convencimento é suficiente para condenações. E é isso que a gente espera da magistratura. A gente espera da magistratura, a advocacia espera da magistratura o julgamento de acordo com a lei, de acordo com as provas. E independente da nossa amizade, da nossa relação pessoal, eu tenho certeza que a Maerj está em excelentes mãos. E com certeza nós iremos à Maerj algumas vezes cobrar, criticar, mas com certeza a Ordem dos Advogados é uma grande parceira da Maerj. Parabéns pelo cargo que acaba de ocupar. E eu deixei por último o vereador Marcos Paulo. Confesso que eu sempre tive um pé atrás com essas homenagens, essas entregas de medalhas, essas coisas nunca fizeram muito a minha cabeça. E não fizeram por quê? A gente cansa de ver algumas pessoas sendo homenageadas com medalhas tão importantes e que não merecem essas medalhas. E isso sempre me incomodou um pouco. Quando eu recebi esse ano a informação
de que eu poderia ser um homenageado, eu poderia receber a medalha Pedro Ernesto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar entender um pouco melhor o que era essa medalha Pedro Ernesto, o que ela representava. Muitos falam da medalha Pedro Ernesto como sendo a maior comenda do município, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Medalhas concedidas àqueles que prestaram grandes serviços à cidade, ao Brasil e até mesmo fora do país. E eu, quando comecei a ver as pessoas que tinham ganho essa medalha, eu comecei, às vezes, até me questionar um pouco. E fui estudar um pouco mais quem era Pedro Ernesto. Porque se nós temos uma medalha com a maior comenda desta cidade, que este ano faz 36 anos que essa comenda existe. Em 20 de abril, essa comenda fez 36 anos. E fui procurar saber um pouco quem era Pedro Ernesto. Por que ele dava nome a esta medalha. E isto me motivou um pouco mais. Porque quem não conhece a história do Pedro Ernesto deveria procurar saber. Nos anos 30, médico, começou a estudar na Bahia, mas se formou no Rio de Janeiro. Depois montou um partido que defendia a autonomia do Rio de Janeiro. Conseguiu eleger 20 vereadores de 22. Elegeu 6 deputados na época de 10. Era conhecido por muitos como o primeiro pai dos pobres, antes ainda do Getúlio Vargas. Ele foi chamado pela população do Rio de Janeiro como o primeiro pai dos pobres. Conhecido como grande amigo do samba e foi caçado por ser comunista. Ou pelo menos diziam que ele era comunista. E foi caçado, foi preso, por um grande amigo, o Getúlio Vargas, de quem ele era médico da própria família, mas no Estado Novo foi caçado por Getúlio Vargas. Morreu cedo, aos 59 anos, e a cidade do Rio de Janeiro parou no seu enterro. Parou no seu enterro. Foi a maior manifestação de rua até então. Esse era Pedro Ernesto. E isso me motivou um pouco mais. De fato, a medalha tem o nome de alguém que merece ser homenageado. Aí eu fui procurar quem era o vereador Marcos Paulo. Conheci o vereador Marcos Paulo, como ele mesmo mencionou, esse ano, numa atividade onde o gabinete do vereador procurou a Comissão de Direitos Humanos, porque ele tinha se deparado com uma injustiça que estava acontecendo, tá? Inicialmente com 2 cachorros, e que esses 2 cachorros levou a um outro drama. Pessoas que vivem em situação de rua, que estavam sendo atacados, agredidos pelo poder municipal, e que isso sensibilizou o vereador Marcos Paulo. Ele fez então a contato com a Comissão de Direitos Humanos. A nossa incansável Mariana foi a primeira a comparecer, e a partir dali esse caso ganhou notoriedade, ganhou as páginas dos jornais, e as famílias dos 2 que estavam vivendo na rua com 2 cachorros ganharam uma casa, hoje vivem juntos e levaram seus cachorros para sua casa. Comecei então a procurar, perguntar se aquilo era apenas uma coincidência ou se o vereador Marcos Paulo era realmente isso que a gente viu nesse primeiro momento. E comecei a descobrir. O vereador Marcos Paulo, a exemplo de Pedro Ernesto, é médico, como ele mesmo denomina em sua página na Câmara de Vereadores, médico de humanos. Em 2015 montou uma ONG para cuidar de animais. Esta ONG já atendeu mais de 5.000 animais, com castrações, com recursos próprios, e resolveu se candidatar para ampliar a sua luta, o seu trabalho, não só em prol das pessoas, dos seres humanos, mas também dos animais que tanto chama a atenção do vereador Marcos Paulo. É dele hoje a maioria dos projetos de lei que tramitam na Câmara de Vereadores em defesa dos animais. Nesta aproximação eu pude conhecer o vereador, não apenas o político, mas o médico, o homem, a pessoa correta que é o vereador Marcos Paulo. Vereador, eu não só agradeço a indicação, como digo aqui, você nos representa. Muito obrigado.
Hoje, a minha querida Mariana estava me cobrando se eu tinha escrito alguma coisa para falar aqui. Confesso até que escrevi, mas não consigo ler, não adianta. Então, eu sei que eu vou cometer aqui algumas falhas, alguns equívocos, vou esquecer de citar algumas pessoas. Então, desde já, eu já peço desculpa, porque a gente fala e a gente acaba esquecendo mesmo alguém. Vereador, é óbvio que eu fico muito honrado, tenho muito orgulho em receber essa comenda, principalmente das suas mãos. Mas eu não considero que essa comenda seja minha. Eu acho que essa comenda, e este foi o motivo do grande número de homenageados, eu acho que essa comenda merece a todos vocês que foram homenageados hoje.